Muito bem, vamos embora. Então, a novela da entrevista de Lula continua. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, resolveu colocar um fim na guerra de liminares, vamos dizer assim, entre os ministros Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. Ontem à noite, Toffoli determinou que a decisão de Fux prevaleça até que o tema seja debatido pelo plenário da Corte. O presidente do Supremo até tentou conversar com os colegas, mas não houve consenso. O medo de alguns ministros é que o caso ganhe proporções maiores. Amanhã tem sessão plenária com confronto ao vivo, será pela TV Justiça, Vera? Não sei, eu acho que isso sim tá beirando o pastelão, comédia pastelão. O Toffoli assumiu com a promessa de pacificar o Supremo, de acabar com as decisões monocráticas, de fazer valer o colegiado e principalmente de acabar com a guerra de grupos que se instalou no Supremo. Não só isso não aconteceu, como esse piti do Lewandowski, né? Porque ele deu um piti na primeira decisão, deu um piti ao se reunir lá com o próprio Toffoli na USP e dizer, e ficar todo nervosinho, sair de lá nervosinho, e depois na decisão que ele tentou caçar a decisão do Fux, também deu um piti por escrito. Então você tem um ministro que está se descabelando em público, e não é a primeira vez que faz isso, já o fez lá atrás no acolhimento da denúncia do Mensalão, quando eu flagrei ele dizendo que estava prontinho para aliviar para o Zé Dirceu, que votou com a faca no pescoço, etc. E o fez no impeachment da Dilma, quando deu uma coxambrada para ela manter os direitos políticos dela. Então você tem um ministro que está dando piti em praça pública, porque está agindo de forma a querer que o Lula dê uma entrevista agora e tem de ser agora, e o timing tá se aproximando. Então eu acho que sim, o Supremo tem de ser chamado às suas responsabilidades, agir como uma instituição e não como essa casa da noca que ele virou. Andreasa. A gente volta à questão da insegurança jurídica, né, Silvio? São as várias ilhas, né? As várias ilhas que o Supremo representa. São 11 Supremos nas figuras dos ministros, mais as duas turmas também são ilhas, mais o plenário. São 14 ilhas trabalhando permanentemente contra a segurança jurídica, a favor da insegurança jurídica. Eu fui muito crítico aqui, nós fomos, da falta de liderança, da capacidade de apaziguar, de trabalhar institucionalmente da Carmen Lúcia. O Toffoli assumiu com uma assessoria de imprensa extraordinária, dizendo que ele viria para pacificar e evitar disputas entre ministros. Parece que ele tinha um foco na briga entre Barroso e Gilmar Mendes e esqueceu de acalmar o restante do seu pessoal, considerando a sensibilidade do Ricardo Lewandowski em questões relativas ao lulopetismo. Sejamos bastante sinceros a esse respeito. Quer dizer, o episódio que permite Dilma Rousseff provavelmente se tornar senadora da República decorre de um ataque à Constituição Federal, armado por ele na figura do Supremo Tribunal Federal e pelo Senado na figura, então, do Renan Calheiros. Essa decisão, eu vou falar o que eu falei ontem aqui, o Ricardo Lewandowski é quem ele é, mas a decisão de autorizar a entrevista do Lula é juridicamente correta. Pode, e eu considero editorialmente equivocada, mas o preso pode dar entrevista porque não há nenhuma lei que impeça isso de acontecer. Agora, se a decisão do Ricardo Lewandowski, para além do que diz a justiça, tem motivações políticas, aí cada um tira suas conclusões. O Fux depois cassou a decisão de mérito do Lewandowski com um puxadinho. Aí o Dias Toffoli vem para apaziguar. Não apazigua, porque não tem como apaziguar isso, porque não há paz possível num Supremo sem liderança, em que não se respeita as jurisprudências, em que a Constituição está de lado. São birutas ideológicas. Cada uma instrumentalizando a lei, a letra da lei, na direção do vento que melhor lhes interesse. E é assim que tem sido. Então é possível dizer barbaridades como essa. A decisão do Ricardo Lewandowski é legal, mas politizada. A decisão do Luiz Fux é ilegal, celebrada pela sociedade e bizarra. E investe na insegurança jurídica. E no final das contas, estão todos errados. Do começo ao fim, troca-se a presidência e aquilo ali continua sendo a matriz da insegurança jurídica no país. Vamos lá, Madureira, continuo com você.
Nada de novo no reino da Dinamarca, né? E já que a gente está na onda do Shakespeare, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Até que no caso do Lewandowski não é vaidade, não. Eu acho que é mesmo subserviência, pagamentos de dívidas antigas ou cobranças, né? Eu discordo um pouco do Andreas. Eu acho o seguinte: no caso do Luiz Fux, talvez ele tenha agido de uma maneira, eu não conheço realmente a fundo o direito brasileiro, mas ele pode ter sido, digamos, ilegal, mas eu acho que ele estava tentando ser racional, né? O que eu falei ontem aqui, e até fazendo coro ao Ciro Gomes, né? Eu estou sendo, óbvio, irônico, hein? Mas um apelo à razão, um apelo à racionalidade. Nesse momento, você apostar nesse tipo de, digamos assim, campanha política dentro do Supremo Tribunal Federal é uma atitude de kamikaze. Você tem que realmente preservar a instituição, né? Tentar trazer ao país o mínimo de segurança jurídica. Mas o Ricardo Lewandowski é um camarada que realmente já há muito tempo a sociedade já sabe que apito ele toca, né? Já sabe o que ele é. Eu fico até um pouco... a posição do Dias Toffoli, Andreas, é aquela história da onde menos se espera, de lá que não sai nada mesmo, né? O Dias Toffoli, como presidente da Suprema Corte, neste momento, é realmente shakespeariano, né? Dentro de uma trama de Shakespeare, né? É uma coisa absolutamente, quase a tempestade perfeita, né? As pessoas erradas nos lugares certos. É tudo que o Brasil realmente não precisava. E você acha, né? Nem ele acha, né? Ele tem que contratar uma assessoria de imprensa para dizer isso, que ele tem alguma capacidade de pacificar o Dias Toffoli, né? Ele tem algum, digamos assim, cabedal jurídico, né? Um background, né? Para servir como um elemento forjador de uma unidade dentro do Supremo. O cara não passou nem para concurso para juiz, pô. Ele deve ser sacaneado lá pelas costas por todo mundo, até pelos capinhas.